Olá, caro aluno. Nessa aula falaremos sobre dois assuntos. O primeiro deles são as mutações. Falaremos especificamente das mutações cromossômicas numéricas. Quando nós falamos em mutações, nós podemos ter mutações gênicas ou cromossômicas. As mutações gênicas acontecem no momento em que o DNA das células irá se duplicar para que a célula se divida. Em geral, é nesse momento que ocorre a mutação gênica. Então, imagine, por exemplo, que ao duplicar, esse DNA tenha tido uma mutação e aqui ao invés de um C tenha entrado um T. E, portanto, do lado de cá tenha pareado um A. Então, você percebe que houve uma mudança da informação original desse DNA, o que nós consideramos uma mutação gênica. Se essa mutação aconteceu numa célula que gera gametas, uma célula germinativa, ela pode passar para os descendentes e gerar variabilidade na espécie. As mutações cromossômicas podem ser de dois tipos, estruturais ou numéricas. Nós vamos focar nas numéricas. Como é que são as numéricas? As mutações podem ser euploidias ou aneuploidias. No caso das euploidias, o indivíduo passa a apresentar lotes completos de cromossomos a mais. Então, por exemplo, aqui ó, os genomas, né? O que é um genoma? É o número haploide de cromossomos de uma espécie. Na espécie humana, as células diploides têm 46 cromossomos. As células haploides, 23. Para nós formarmos uma célula diploide, precisa de um óvulo proveniente da mãe com 23 cromossomos, o espermatozoide proveniente do pai com 23 cromossomos. Então, o conjunto de cromossomos igual a 23 é o genoma da espécie humana. Uma célula haploide tem um conjunto desses, ou seja, apenas um genoma. Uma célula diploide precisa de 2 vezes o 23, ou seja, 2 genomas, por isso 2N. Uma célula 3N tem 3 genomas, 4N, 4 genomas e assim por diante. Nós chamamos essas células de poliploides. Então, enquanto essa célula é diploide, ela seria triploide, tetraploide e poliploides. A poliploidia, pessoal, uma divisão celular normal, uma mitose normal, partindo de uma célula 2N igual a 4, formaria duas células 2N igual a 4 também. Então, 4 cromossomos, 2 de cada tipo. As finais também são assim. Então, antes da divisão começar na interfase ou intérfase, vai haver duplicação do material genético. Aqui está a metáfase mostrando que os cromossomos estão ligados às fibras do fuso provenientes dos dois polos. Quando essas fibras do fuso se encurtam na anáfase, ocorrerá a separação das cromátides irmãs. Então vai uma metade amarela, uma vermelha, e uma amarela, ou seja, 2 amarelas e 2 vermelhas para uma célula e a mesma coisa para outra. Suponha que nós usemos uma substância chamada colchicina. Essa substância despolimeriza, destrói as fibras do fuso. Então os cromossomos não poderão ser puxados e as cromátides não são separadas. Acontecendo isso, no final da divisão, todo esse material genético se mantém dentro de um único núcleo, que ao invés de ter 4 cromossomos, 2 de cada tipo, passa a ter 8 cromossomos, 4 de cada tipo. Então, essa célula passa a ser tetraploide. Tá? Isso é feito para a obtenção de alguns frutos, por exemplo, como um morango ou uma melancia sem semente. Tá bom? Indo para as mutações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidias, nós vamos perceber uma diferença. Nas aneuploidias nós temos monossomias e trissomias. As monossomias se caracterizam pelo indivíduo apresentar apenas um cromossomo a menos. Então, na espécie humana, ao invés de 46 cromossomos, o indivíduo teria 45. E as trissomias se caracterizam pela presença de um cromossomo a mais no indivíduo. Tá? Então, na espécie humana, seriam 47. Um exemplo de monossomia em humanos é a síndrome de Turner. Nessa síndrome, observe aqui, ó, o indivíduo não tem um dos cromossomos sexuais. A gente representa por X0. Qual cromossomo não está presente? Não sabemos. Pode estar faltando um X ou um Y. O fato é que falta um cromossomo sexual e o fenótipo desse indivíduo, pela ausência do cromossomo Y, é um fenótipo feminino. Nas trissomias, nós temos dois exemplos. A síndrome de Down, que é bem conhecida, que também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, que se nós olharmos para esse cariótipo, apresenta um par de cada cromossomo, mais uma trinca de cromossomos 21. A pessoa pode ser do sexo feminino, então ela tem 47 cromossomos, XX porque é feminino, com um 21 a mais, ou do sexo masculino, 47 cromossomos XY com 21 a mais. O outro exemplo é a síndrome Klinefelter, na qual o indivíduo tem 3 cromossomos sexuais,
um deles está a mais. Não sabemos se é um X a mais ou um Y a mais. O fato é que, ao apresentar um cromossomo Y, ele terá fenótipo masculino. Agora, como ocorrem esses processos? Por que são geradas monossomias e trissomias? Pela formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. Esse processo é chamado de não disjunção, ou seja, não separação cromossômica. Vamos olhar os dois casos com detalhes. Então, no primeiro caso, os cromossomos homólogos deveriam ter se separado um para cada célula. No entanto, os dois foram para o mesmo lado. Quando as cromátides irmãs se separam, vai haver dois cromossomos aqui, então metade desse vem para cá, metade desse para cá, metade para cá. E essa fica sem nada. Quando essas células forem fecundadas por espermatozoides normais, ou seja, trazendo um cromossomo, os descendentes terão 3 cromossomos, então esses descendentes terão trissomias. Ao passo que, quando esses óvulos aqui forem fecundados por espermatozoides normais, haverá apenas um cromossomo daquele par. Então, esses descendentes terão monossomias. Aqui ocorreu não separação de cromossomos homólogos. Mas pode acontecer a separação dos homólogos normalmente, mas não ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então, ao invés de metade vir para cada célula, vieram as duas metades para cá. Então, você nota que esses gametas são normais. Ao serem fecundados, terão pares de cromossomos homólogos normais. Aqui, esta célula ao ser fecundado gerará indivíduos com trissomia e essa ao ser fecundado, indivíduo com monossomia. Agora você vai fazer um exercício para treinar o que você acabou de aprender. Vamos lá?